Shalom, povo de Deus. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Shalom. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos esperar o pessoal entrando. Vamos dar início a mais um culto. O culto evangelístico da Igreja IBCA Portão. Sejam todos bem-vindos. É uma honra estarmos mais um dia com vocês. Para falarmos mais e mais da palavra do Senhor. Para nos alimentarmos mais e mais de Deus. E de tudo aquilo que Ele tem para a gente. Boa noite, paz. Enquanto as pessoas entram, eu vou falar rapidinho para vocês de um testemunho, uma coisa que aconteceu hoje. Agora, quando eu estava tomando banho, né, me preparando para o culto, e me arrumando, e ali naquele momento com o Senhor, e aí eu senti muita saudade de me arrumar de fato para ir para a igreja, né? Porque domingo, os nossos domingos já são do Senhor, então a gente já tá naquela rotina de manhã se arruma, vai para a igreja, de noite se arruma, de tardezinha se arruma, vai para a igreja. E eu senti muita saudade de fato me arrumar para ir à igreja, né? E aí eu tava dizendo, Senhor, eu vou me arrumar. Não só porque eu vou pregar, até porque aqui vocês só veem daqui para cima, né? Eu poderia só estar com uma blusa e uma maquiagem. Mas eu disse, não. Aquele que eu vou adorar essa noite, ele me vê por completo. Ele não me vê só um pedacinho. Aquele que eu vou adorar nessa noite, aquele que é o único digno de louvor e de adoração, ele tá me vendo por completo. Então eu vou me arrumar por completo. E eu me arrumei de fato como se eu fosse para a igreja. E eu segui toda a rotina de como se de fato eu fosse para a igreja. Me arrumei, me maquiei, me botei um salto alto. Ai, desculpa, gente. Coloquei um salto alto. Bem-vindo, Paulo, verdade. Boa noite, gente. Coloquei um salto alto e tirei uma foto, inclusive, depois vou colocar no grupo para vocês. Não coloquei antes porque vocês não sabiam que era eu que ia pregar e eu não queria anunciar antes. E vim, né, para o nosso momento de adorar ao Senhor. E quando eu cheguei aqui no cantinho onde a gente arruma para fazer as transmissões, eu me lembrei, eu chegando na igreja, e fiz todo o ritual como de fato eu faço na igreja. Eu peguei o óleo ungido, eu me ungi, eu orei, me ajoelhei, orei, pedi para que o Senhor estivesse conduzindo tudo o que vai acontecer nessa noite. Então é um recado que eu deixo para vocês, foi muito gostoso, sabe? Foi uma forma de sentir, eu digo para vocês, foi uma forma de sentir o Senhor mais perto. Então, quando vocês forem se preparar para assistir um culto, por mais que seja online, se preparem de fato. Tome o banho de vocês, se arrumem, se maquiem, coloquem a melhor roupa, coloquem o melhor perfume, como se de fato vocês fossem para a igreja. Porque se a gente for parar para pensar para quem é a nossa adoração, se a gente for lembrar que a gente está adorando alguém, que ele é onipotente, onisciente, onipresente, a gente vai lembrar que ele sendo onipresente, ele vai estar onde você está. Então ele sabe como está seu coração, ele sabe como está a sua intenção em adorá-lo. E não só tá num bate-papo de internet com os amigos, com os irmãos para matar a saudade. Então que a gente venha lembrar hoje que a gente está aqui para adorar o único que é digno de louvor e de adoração. Amém? E vamos começar com o louvor. Eu vou convidar vocês a fecharem os olhos. Nós vamos adorar o Senhor. E depois nós vamos iniciar com oração, com palavra. E é o tempo que as pessoas vão entrando. E a gente vai deixar o Senhor fluir, falar sobre tudo que Ele quer falar essa noite. Nós vamos ter no finalzinho uma surpresinha aí também. Amém? Vamos começar. Vamos fechar os nossos olhos.
em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como o rei Davi, eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Nosso prazer é te dizer, Senhor, que nós te amamos. O nosso prazer, Senhor Deus, é te dizer que nós te adoramos. O nosso prazer, Senhor Deus, é te dizer o quanto é maravilhoso estar na tua presença, Pai. O nosso prazer, Senhor Deus, é estar cada dia mais perto de ti, Jesus. Obrigado por mais esse momento de culto. Obrigado por mais esse momento de louvor. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Recebe os nossos corações contritos, Senhor Deus, e dependentes de ti. Em nome de Jesus, Senhor Deus, toma a direção desse momento, toma a direção dessa palavra, toma a direção das nossas vidas, Pai. Nos une, Senhor Deus, em um só Espírito. Nos une, Senhor Deus, como um corpo, Pai, onde Tu és a cabeça, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor. Repreende todo mal, Pai. Repreende todo qualquer espírito contrário, Senhor Deus. Toca no coração de cada filho que está entrando, Pai. Toca no coração de cada um daqueles que estão vindo aqui, Senhor Deus, ouvir mais de Ti, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós queremos Te louvar, nós queremos Te adorar. Existe um prazer em nossa alma, Senhor Deus. Nossa alma canta a Ti, Senhor, em adoração. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Eu vou convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Gênesis 8. Gênesis 8, a partir do 15. Amém? Gênesis 8, a partir do 15. Para quem chegou depois, a graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite. Estamos transmitindo mais um culto da IBCA Portão, o culto evangelístico,
que ocorre todos os domingos às 18 horas. Eu me chamo Clara Lima, sou obreira da IBCA aqui em Portão. A nossa igreja fica ali bem atrás do Corpo de Bombeiros da Estrada do Coco. Uma igreja que não tem errada, tem uma fachada linda. Então você que nos visita essa noite, você que ainda não teve o prazer de ir na nossa igreja, seja bem-vindo. Nós vamos receber vocês de braços abertos. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 8 a partir do 15. Então falou Deus a Noé: sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda carne, de ave, de gato, de todo réptil que se move sobre a terra, traze para fora contigo, e povoem abundantemente a terra. Frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele. E todo animal, todo réptil, toda ave, todo ser que se move sobre a terra, conforme suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor. Amém? Vamos ficar até aí. Primeiro eu queria começar dizendo para vocês o motivo dessa pregação, certo? Porque a gente conhece a história de Noé e a gente sabe que naquela época o Senhor ele mandou o dilúvio, né, por causa da iniquidade do povo. Existia uma iniquidade muito grande sobre a terra, certo? E nos momentos de hoje, que nós estamos vivendo essa pandemia, nós estamos vendo muitas pessoas se levantando como profetas do Senhor para falar de juízo, para falar que o Senhor está se levantando em juízo. E em momento nenhum eu estou aqui para ser profetisa de caos. Em momento nenhum eu estou aqui para trazer qualquer recado desse tipo para vocês, certo? O que nós vamos analisar hoje não é o porquê Deus mandou Noé ir para uma arca. Não é porque Deus mandou a gente ficar em casa. Eu acho que Deus tem falado no coração de cada um. E não precisa eu vir aqui dizer Deus está falando isso ou aquilo comigo, sendo que Ele nem me mandou. Na realidade, o que eu quero que a gente foque hoje, e é o que eu vou conversar um pouquinho com vocês, é o momento em que Deus mandou Noé sair da arca. É um momento onde Deus disse assim, olha, chega, acabou, e é o momento de vocês agora saírem para uma vida nova. E é isso que eu quero que a gente venha a pensar hoje. Porque hoje nós estamos em quarentena, estamos na nossa arca, estamos nos nossos lares, só que vai ter uma hora que vai acabar. E o Senhor vai dizer, saiam, saiam, chegou a hora chegou. Então, assim, aqui eu vou falar de tempos de Noé, de quanto tempo ele ficou na arca, mas em momento nenhum eu tô querendo dizer que a gente vai ficar esse tempo de quarentena, certo? Eu não tô, em momento nenhum, associando o que aconteceu na época de Noé com o que tá acontecendo agora. Não é isso que eu tô querendo dizer. E vocês vão entender, eu só quis realmente explicar um pouquinho para vocês não começarem já pensando que é isso que eu tô querendo dizer, certo? Não é isso que eu tô querendo dizer. Então agora vamos começar. A gente sabe que Noé, o Senhor viu em Noé uma pessoa diferente no meio daquela época, né? No meio daquela época que o Senhor via muita iniquidade sobre a terra, ele viu Noé como um homem com um coração bom, com um coração digno. E ele chamou Noé para fazer uma arca. E isso a gente pode ver em Gênesis 6:9. Eu vou ler rapidinho para vocês, certo? Gênesis 6:9 fala assim. Peraí, gente. Não é 6, eu acho que é 7. Deixa eu ver aqui rapidinho. Ah, é 8, me perdoem, é 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor.
Então, naquela época que estava todo aquele caos, o Senhor achou em Noé uma pessoa em que ele podia confiar. E ele falou: olha, eu vou te entregar uma grande obra. Vai e faz uma arca. E Noé ficou sem entender nada. Mas Noé, ele quis obedecer ao Senhor. Lá no 14, é onde tem essa ordem para Noé. 6,14. A gente leu 6,9, onde Deus achou graça em Noé. Viu ele um homem digno. Isso, 6,8. Agora 6,14, o Senhor fala: faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora. Ou seja, o Senhor entregou uma ordem a Noé, e Noé, obediente, sem nem querer questionar e saber, ele começou a fazer aquela arca. Certo? Amém? Em Gênesis 7,11... Gênesis 7,11 fala: no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês, aos 16 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E aí foi a época que começou, de fato, o dilúvio, onde a terra ficou por 40 dias e 40 noites, tendo chuvas, certo? A chuva durou esse tempo, 40 dias e 40 noites. Mas não necessariamente foi apenas esse tempo que Noé precisou ficar dentro daquela arca, né? Lá em 7,19, fala assim: as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. Todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. Ou seja, foi muita água, muita água, muita água, até que todos os montes ficaram cobertos. Amém? Lá no 8, fala o seguinte: lembrou-se Deus de Noé, de toda besta, de todo animal e de toda reis que com ele estava na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra e as águas aquietaram-se. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus. A chuva dos céus deteve-se. As águas tornaram de sobre a terra continuamente. Ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. E aí eu vou dar uma paradinha rapidinho aqui para recapitular. O Senhor viu o favor em Noé. Ele viu Noé como uma pessoa digna de entregar aquilo que ele tinha para a mão dele. Depois, no ano 600 de Noé, ou seja, Noé tinha 600 anos, o Senhor mandou o dilúvio, certo? Mandou o dilúvio. E aí fala que as águas foram vindo e ficou, que cobriu tudo, até os montes, os altos montes foram cobertos. E de repente o Senhor voltou a se lembrar daquilo que ele tinha dito a Noé, que duraria um tempo. E ele passou um vento. Gente, para Deus não precisa muita coisa. Para Deus não precisa muita coisa. Ele passou um vento. E as chuvas, elas cessaram. Mas aquela situação que Noé estava não cessou de imediato. Ou seja, quando o vento passou, não quer dizer que as águas sumiram do dia para a noite. Aqui fala que as águas começaram a minguar, eles falam aqui minguar, as águas começaram a cessar no cabo de 150 dias. Ou seja, depois que a chuva passou, depois que a tempestade passou, ainda durou um tempo para toda aquela água, para tudo aquilo secar. E Noé continuou dentro da arca. Ele tinha ouvido uma voz, a voz do alto, a voz de Deus, e ele continuou dentro da arca. E esses dias que a gente está dentro de casa, eu fiquei imaginando Noé dentro daquela arca.
Eu acredito que Noé ele já estava no estado que ele conversava com todos os animais, porque ele já não aguentava mais só conversar com a esposa, já não aguentava mais só conversar com os filhos, já não aguentava mais só conversar com Deus, porque eu creio sim que ele orou muito, porque ele precisava saber o que iria acontecer depois que tudo aquilo acabasse. Senhor Deus, como é que vai ser quando eu sair desse negócio? Quando é que essas águas vão baixar? Mas tinha hora que eu acho que Noé estava tão... que até com aqueles animais ele já devia estar conversando, já devia ter dado... nome para todos eles. Nome que eu digo é renome, né? Como a gente dá nome pros filhos, ele deve ter nomeado cada um daqueles animais, de tanto que ele já não tinha mais o que fazer. Mas aquelas águas, o Senhor, ele não cessou, ele foi cessando devagarzinho, até que de fato tivesse tudo seco. E lá no 8:13, Gênesis 8:13, a palavra do Senhor diz o seguinte: aconteceu que no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Gente, quando tudo começou, foi no ano 600. Tudo começou no ano 600. Quando tudo se cessou de fato, quando toda a água já tinha de fato escorrido, a terra já estava totalmente seca, já foi no ano 601. Ou seja, passou-se aproximadamente um ano. Um ano. Noé, dentro daquela arca, simplesmente ouvindo a voz de Deus e querendo saber o que Deus tinha para o próximo tempo. Porque Deus tem um propósito para o próximo tempo. Deus tinha um propósito para quando ele saísse dali. Amém? Então, recapitulando, o Senhor viu graça em Noé. O Senhor mandou ele construir a arca. No ano 600 de Noé, eles entraram dentro da arca. E fala que as chuvas duraram 40 dias e 40 noites. Mas que as águas subiram ao ponto de que quando a chuva cessou, para as águas irem baixando, não foi de imediato. Só que teve um dia que secou. Tudo secou. Amém? Glória a Deus. E aí aí a gente chega na nossa pregação, na nossa palavra inicial, que é 8:15, que eu vou ler novamente, porque eu tenho certeza que muita gente já entrou depois. Vamos voltar para a palavra inicial, que é a nossa palavra de hoje, que é Gênesis 8:15. Então falou Deus a Noé: sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos. E aí ele manda sair com todos os animais e o Senhor dá uma ordem para Noé: frutificai e multiplicai-vos sobre a terra. E é sobre exatamente o que aconteceu depois da saída de Noé, da arca, que nós vamos conversar rapidamente, certo? O Senhor deu uma ordem para Noé, que ele disse: frutifiquem e multipliquem. Clara, você tá querendo dizer que depois que o povo sair da quarentena, vai ter que as mulheres saírem todas grávidas, porque vai ter que frutificar e multiplicar a terra? Não, gente. O Senhor não tá querendo dizer isso para vocês e eu vou chegar já já nesse ponto. Mas antes eu queria chamar a atenção de vocês para outra coisa que o Senhor, que Noé fez quando ele saiu da arca, que foi a primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca. Gênesis 8:20. Gênesis 8:20. E edificou Noé um altar ao Senhor. E edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Amém? Então a primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca, não foi: tô livre, vou voltar pro meu trabalho, tô livre, vou rever os amigos, tô livre, não tinha nem amigo para rever, né? Tô livre para rever a família, ele já tava com um ano vendo só a família. Tô livre para fazer a minha vontade. A primeira coisa que ele fez quando ele saiu daquela arca foi levantar um altar de adoração para aquele que ele sabia que estava com ele em todos aqueles 300 e tantos dias
quase 370 dias que eles ficaram naquela arca. A primeira coisa que Noé fez quando ele saiu daquela arca foi ele levantar um altar de adoração e levar sacrifícios, ofertas para aquele que ele tinha certeza que não abandonou ele em momento nenhum. E Deus hoje vem chamar a nossa atenção e dizer: o que vocês vão fazer quando chegar na hora de vocês saírem dessa arca? O que vocês estão preparando para mim? Será que vocês vão levantar esse altar de adoração, reconhecendo que fui eu que estive sustentando vocês todos esses dias que vocês estavam dentro dessa arca? Porque é isso que o Senhor hoje está nos chamando a fazer. Levantar um altar de adoração. Ah, claro, e como é que eu vou fazer esse altar de adoração? O que seria esse altar de adoração hoje? Porque antigamente o altar de adoração era um local onde eles levavam sacrifícios, eles matavam os animais, levavam aqueles animais e colocavam ali em cima, e o Senhor vinha como um fogo consumidor, ele consumia aquele holocausto. E hoje, Clara, qual vai ser a minha adoração? Tem um versículo que diz na palavra de Deus que a nossa adoração tem que ser racional, que nós mesmos nos oferecemos como sacrifícios vivos no altar do Senhor. Amém? Mas eu quero ler uma palavra para vocês que está lá em Hebreus 3. Hebreus 3. Abram aí rapidinho, que eu já anotei ela aqui para eu não ficar indo e voltando e a gente não perder muito tempo. Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Eu vou ler de novo. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. E quando eu li essa palavra, eu me lembrei de uma outra palavra que está lá em Jeremias 2:10. Há uns meses atrás, o Senhor começou a mandar eu ler Jeremias. E essa palavra não foi a primeira vez que eu li, mas todas as vezes que eu leio essa palavra, ela toca profundamente no meu coração. Não só lembrando do povo de antigamente, não, mas pensando em nós hoje mesmo, família de Deus, povo de Deus. E ela tem tudo a ver com essa palavra de Hebreus, que ele fala assim: prestem bem atenção em nome de Jesus. Prestem atenção. Eu sei que é bacana a gente estar no bate-papo, vendo quem fala com a gente, vendo quem lembra da gente. Mas prestem atenção ao que Deus está falando para vocês hoje. Amém? Houve alguma nação que trocassem os seus deuses com D minúsculo, ainda que não sejam deuses? Existe algum povo, existe alguém por aí, alguma nação que tenha trocado o seu Deus, ainda que ele não seja Deus, que tenha trocado os seus deuses, ainda que eles não sejam deuses? Existe alguém que tenha trocado esse Deus? Todavia, o meu povo trocou a sua glória pelo que de nada aproveita. Pelo que de nada aproveita. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem Deus? Todavia o meu povo trocou a sua glória. O meu povo tem trocado aquilo que Deus tem entregue na sua mão. O povo de Deus tem trocado todas as bênçãos e todas as maravilhas que ele tem entregue nas suas mãos por aquilo que de nada tem proveito. É isso que o Senhor tem falado hoje com a gente. O Senhor está chamando a atenção da gente de dizer aqui em Hebreus 3:12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vocês um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Não se aparte do Deus que tem lhe sustentado todo esse tempo. Não se aparte do Deus que tem sustentado a sua casa durante toda essa quarentena. Tem muitas mães dizendo que não aguenta mais estar com os filhos. É brincadeira, mas gente, brincadeira tem hora.
Eu glorifico a meu Deus por poder estar em casa, cuidando da minha casa, cuidando da minha família. E eu tenho certeza que quando eu sair daqui, eu vou sair muito mais forte para levantar um altar de adoração ao meu Deus e dizer obrigado, Senhor Deus, porque eu vi a tua mão todos esses dias na quarentena, sendo me dando saúde, sendo me dando sabedoria para lidar com a minha casa, sendo me dando força todos os dias para trabalhar, porque eu preciso continuar trabalhando. Acorda, povo de Deus. Brincadeira tem hora e é lindo. Mas comecem a pensar por que Deus trancou a gente dentro dessa arca. O Senhor deu uma ordem para Noé. Sai agora dessa arca, já chega. Já chega. E agora vão e multipliquem-se. E o que multiplicar é esse, Clara? Vai todas as mulheres engravidar pra gente ter um monte de gente? Seria lindo, eu amo criança, a Lana ia amar a EBD cheia. E iríamos amar a nossa igreja cheia de criança, porque criança é vida. Mas o que o Senhor está querendo dizer é que quando vocês saírem daí, que vocês reconhecerem a minha mão na vida de vocês, comecem a fazer aquilo que eu já mandei. Comecem a pregar o evangelho. Comecem a anunciar as boas novas. Multipliquem-se, povo de Deus. Tragam gente para esse rebanho. É isso que o Senhor está querendo dizer para a gente. E para isso a gente vai abrir Mateus 4:19. 4:19. Mateus 4:19. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Depois que nós reconhecermos Deus como aquele único, digno de adoração, quando nós reconhecermos Deus, que nós sairmos dessa época, desse tempo, e nós levantarmos esse altar de adoração, reconhecendo no nosso ser, reconhecendo no nosso coração que só Ele é digno, Deus está dizendo, vinde após mim, e eu te farei pescadores de homens. É isso que Ele está dizendo. Quando Ele está dizendo hoje para a gente, quando vocês saírem daí, a ordem é a mesma. Frutifiquem, ou seja, plantem, comece a plantar. Lembram aquela palavra que o Senhor já vem nos dando? É tempo de plantar. Desde o final do ano passado que eu venho com esse papo, é tempo de plantar, é tempo de frutificar. E a gente vai se multiplicar. Depois que a gente plantar, a gente vai começar a dar fruto. O Senhor vai querer ver os nossos frutos. E infelizmente a árvore que não der fruto vai ser cortada, porque a palavra dele que diz não sou eu. A palavra de Deus diz. E Deus vai querer agora ver os frutos. Frutifiquem. Aproveite esse tempo para plantar. Plantem. Aproveitem a quarentena e vão plantando. E quando acabar a quarentena, eu vou querer ver os frutos. E será que nós vamos ter frutos para apresentar ao Senhor? E será que nós vamos ter frutos para entregar a Ele? E aí Ele diz, vinde após mim, e eu te farei pescador de homens. E aí vocês vão poder fazer a segunda ordem. Multipliquem-se, povo de Deus. Multipliquem-se, povo de Deus. A multiplicação é essa, gente. É lançar rede, é pescar gente, é pescar o povo de Deus que está carente e necessitado de ouvir a palavra de Deus. Amém? Vamos agora para Marcos 16:15. 16:15. Ah, Jesus, glórias a Ti. Toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração, Pai, seja dado a Ti, somente a Ti, Pai. Disse-lhes, Marcos 16:15. Disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é isso que o Senhor nos chama hoje. Eu contei a história de Noé porque quando eu vou para o Antigo Testamento, eu sempre gosto de resumir a história, porque nem todo mundo tem a obrigação de saber a história. Então eu resumi a história de Noé, mas com a intenção de focar em Gênesis 8:15.
A saída dele da arca. A saída que Deus disse assim, filho, chega. Chega, é época de sair. E quando você sair, vai ser época de frutificar. Vai ser época de recomeçar. Na época de Noé, tinha basicamente ele, a família, né, os filhos, a nora, a esposa e os animais, os bichos. Só que quando nós sairmos, tudo vai continuar do mesmo jeito. Só que se nós continuarmos do mesmo jeito, a gente não vai conseguir obedecer aquilo que o Senhor está dizendo. E aí o Senhor chama a gente com uma palavra dura, sim, que primeiro bateu aqui, não se enganem. Quando eu levo uma palavra para vocês, ela primeiro veio para mim, de dizer, povo de Deus, acorda. Ninguém troca o seu Deus por nada. Mas o meu povo tem trocado a minha glória por aquilo que de nada presta, por aquilo que de nada tem valor. Então vamos levantar esse altar de adoração ao Senhor. Vamos nos preparar, vamos plantar, vamos fazer a nossa parte durante esses dias. Vamos dizer, Senhor, eis-me aqui, vai me preparando, porque quando eu sair daqui eu preciso levantar esse altar, eu preciso estar preparada para esse ide, eu preciso estar preparada para ser essa pescadora, esse pescador que o Senhor tanto nos chama para ser. Eu preciso estar preparada com palavras remas, palavras reveladas, para eu poder ir pregar o evangelho, porque se a gente não estiver cheio do Espírito Santo, não sai nada. É como a nossa pastora costuma dizer, carne com carne dá carniça. E se você for pregar para alguém com carne, através da sua carne, você não vai conseguir nada. Se você não for com o Espírito Santo, que é como eu disse ontem, na live que a gente estava fazendo com os jovens, o Senhor está dizendo, fiquem em casa. Ou as pessoas estão dizendo, fiquem em casa, mas o Senhor está chamando, olhe para a sua casa. As pessoas estão dizendo, arrume a sua casa, e Deus está dizendo, arrume a sua casa. Coloque as coisas em ordem. Porque Deus tem muito para fazer através de nós, povo de Deus, para a vida daquele que está sedento, para a vida daquele que ainda não alcançou a libertação. E Ele vai precisar de mim, de você, como pescadores de homens. Como aqueles que Ele disse, ide, vá e pregue o evangelho a toda criatura. Amém? Glórias a Deus. Hoje a gente vai ter a participação de Lília no nosso culto. Minha irmã Lília, vou colocar ela vai ter uma palavra também de Deus para falar o coração de vocês. Mas em nome de Jesus, lembrem o que eu falei hoje para vocês no início. Aquele que é digno de glória e de honra, e aquele a quem você vem cultuar aqui hoje, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então quando você vier cultuar, se prepare para cultuar ele. Se prepare, se arrume sim, bote seu melhor perfume sim, sua melhor roupa sim, seu melhor sapato sim, venha. Cultuar o Senhor, é a Ele que você veio cultuar. Não se esqueça disso, não é porque você está em casa, que no momento do culto, eu estou dizendo porque isso serviu para mim hoje. Eu também vinha com a roupa de casa. Só que hoje, quando eu estava me vestindo e me arrumando, Deus me fez sentir saudade de me arrumar para ir para o culto. E eu me preparei dos pés à cabeça. Botei meu sapato alto, o melhor perfume. Porque eu disse, Pai, aquele que eu vou glorificar agora, aquele que eu vou adorar nesse momento, está me vendo por inteiro. Os meus irmãos não estão. E eu vou lhe dizer, é maravilhoso estar com vocês aqui. Mas não é por vocês que eu estou aqui, é por Ele. Eu amo vocês, estou morrendo de saudade, doida para dar um abraço em cada um. Mas é por Ele que eu estou aqui. Amém? Glórias a Deus. Vou chamar a Lília. Que Lília tem uma palavra de Deus pra gente. Olá! Graças a Deus. A paz do Senhor. Que palavra tremenda, Clarinha. Meu Deus. Aleluia! Estou aqui realmente regozijado com essa palavra. E pegando um gancho antes de falar o que eu vou falar hoje para vocês sobre dízimo e oferta. Glória a Deus. É que o Senhor me deu essa palavra pegando um gancho da pregação que você fez.
Quando eu voltei a ler a Bíblia, agora nessa quarentena, aí Deus me deu logo essa palavra de tá em 2 Samuel 24, no final, quando Davi foi fazer um censo, né, para contar com a sua vaidade, que Deus não tinha mandado ele fazer isso. E aí Deus mandou um anjo e matou 70.000 pessoas israelitas. E aí Davi foi para a rua depressa e falou assim, não, Senhor, tá errado, o Senhor castiga a minha família, não é esse povo. E aí ele foi preparar uma adoração, um altar de adoração. Foi lá quando ele foi e comprou a eira de Araúna. E Araúna queria dar para ele, que ele era o rei. Ele falou assim, não é uma oferta que eu dou para o Senhor, seja de graça, mas que ela venha custar. E aí ele comprou a eira e fez essa altar de adoração, sacrificou. Eu falei assim, Senhor, por que o Senhor está me dando essa palavra? Ele falou assim, porque você vai agora com o seu coração oferecer um sacrifício de adoração a mim, para que eu vá fazer igual como fiz com Davi lá, cessou a praga, cessou. Aleluia. E parou as pessoas de morrerem. Eu falei, glória a Deus, louvado seja Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. E falando sempre em adoração, né? E você está realmente adorando ao Senhor com o seu dízimo, a sua oferta. Eu quero ler também para vocês. Hoje o Carlinhos estava falando de dízimo. Vocês estão ouvindo direitinho aí? Sim, tá ótimo. O pastor Arlindo estava falando de dízimo, mas Deus falou ao meu coração. Eu nem sabia que eu ia estar aqui agora. Mas ele falou assim, preste atenção, filha, que a primeira oferta na Bíblia foi a de Caim e Abel, né? Que está lá em Gênesis, se vocês abrem depois. 4, de 3 a 5. Ok? E dízimo, em latim, quer dizer décimos. Décimo. E o primeiro dízimo está lá em Gênesis 14, 20, que foi quando Abraão ofereceu o dízimo de tudo a Melquisedeque, né? E aí Deus falou ao meu coração, agora que é a melhor hora de vocês, que se chamam pelo meu nome, fazer a minha vontade, dizimando e ofertando. Aleluia. Aí ele falou ao meu coração, né? Que depois que Deus instituiu o dízimo, a Moisés, isso já foi em Levíticos. O dízimo que ele instituiu a Moisés. Está em Levíticos 27, de 30 a 34. Depois vocês abrem. E o que Deus quer é a nossa postura de obediência, de falar a Deus. Porque é tão criticado, né? Dízimo e oferta, o povo vai encher o bolso do pastor e papapá. A gente ouve isso demais até hoje. Mas a gente sabe para quem a gente está fazendo, para quem a gente está servindo. A gente Amém. sabe. Amém, amém. Para homens, não para Deus. E Deus não rejeitou a oferta de Caim, ele rejeitou o ofertante que foi Caim. Então, que o nosso coração venha estar limpo na hora que for fazer isso, porque não adianta você fazer isso porque você é obediente, porque você tem posição, porque você quer mostrar alguém. Mais importante é que você venha fazer isso para que Deus receba a sua oferta e de adoração e ofertante para ele. Amém? Amém, glória a Deus. E lá em 2 Coríntios 9, 7, fala que cada um contribua segundo o coração, mas não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Olha que palavra linda que Deus deu. E para fechar, né, que a nossa pastorinha vai dar bênção, vai orar e não sei o que ela vai fazer no final. Isso. Em 1 João 4, 20,
que é o que eu vou resumir tudo que eu falei até agora. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, ele é mentiroso, pois não ama o seu próximo. Perdão, vou ler de novo. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Quem não ama o seu irmão, a quem viu, como poderá amar Deus que não viu? Amém. E Deus falou ao meu coração de que agora que ele vai ver a nossa oferta e o ofertante, se o nosso coração está limpo, porque nós estamos na nossa casa, temos comida estocada, estamos aqui, não estamos passando necessidade, mas aqueles que estão lá na igreja, que não tem nada, que trabalha de manhã para ter a comida de tarde e trazer para o outro dia. Então, agora que Deus está falando para nós, como igreja de Portão, e você que está aí, está me assistindo, que você possa entender de que Deus ama aquele que dá com alegria, porque se você diz que ama a Deus de todo o seu coração e não está preocupado com o seu irmão que está lá, que talvez não tenha nada na panela dele, nada para comer, na despensa está vazia. Agora é agora que nós devemos mostrar que nós somos verdadeiros adoradores em espírito e verdade, falando e fazendo, porque já falamos demais, agora é hora de fazer, de você oferecer o seu dinheiro, o seu dízimo, a sua oferta, seja lá o que for, seja lá mantimento, seja lá o que a igreja estiver precisando, e você fazer isso com amor e alegria, porque agora que Deus vai receber de fato a sua oferta e vai ver e vai receber o ofertante, que é você, porque ele sonda e conhece o seu coração. Amém? Um beijo. Amém. Beijo. Minha pastora, agora eu vou colocar a senhora, viu? Para dar bênção final. Muito obrigada, Lília. Que Jesus continue abençoando. E vamos realmente estar fazendo isso, dizimando e ofertando na casa do Pai. Um beijo. Beijo. Vou colocar a nossa pastora, gente, para ela dar um recadinho para a gente e nos abençoar com a bênção final. Calma que eu tô achando. Tem hora que... Me ajude aqui rapidinho, que tem hora que tá aparecendo, tem hora que não tá aparecendo. Acho que apareceu. Minha pastora, já estamos aguardando a senhora. Paz e graça. Parabéns. Palavras lindas, palavra poderosa. Amém. Recebi do Filhas céu. sábias, né? A alegria que me dá é ver vocês aí tudo forte, tudo presente na presença do Senhor, né? Mas agora nós estamos já com 10 minutos para terminar o nosso culto. Isso. E antes de falarmos sobre isso, eu vou fazer um ganchozinho com a palavra que você usou, Noé, do Antigo Testamento, né? Vamos continuar no Antigo Testamento, fechando aí a palavra, né, que você falou aí, né? Sobre estarmos dentro da arca. Literalmente estamos dentro da nossa arca. Eu glorifico a Deus que nossa arca está sendo ungida nos portais. Eu sei que toda a família de Portão está obedecendo a sua pastora, porque Deus sempre avisa para a gente. É uma manifestação de fé, não é um ato que vai produzir nada, mas o coração será cheio da graça de Deus, preenchido com o Espírito Santo, para que tudo aquilo que a gente profetize venha acontecer. Amém? Eu quero dizer para vocês agora, nesse momento, povo abençoado de Deus, você tem um êxodo. Sabia disso? Nós todos temos um êxodo pessoal. O meu êxodo não é o de Clarinha, não é o de Jorge e nem de ninguém. O meu êxodo é próprio, é pessoal. No Antigo Testamento, o Senhor trabalhava na profecia, no espírito de profecia, que ele escolhia um homem para dar os desígnios para um povo, certo? No deserto, lá em Êxodo, que vocês vão ler com calma depois,
Êxodo 32, 7 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, não disse nem que era o povo dele, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que tudo isso está acontecendo, toda essa praga está acontecendo no mundo, porque Deus quer consertar o seu povo. Amém. Não virá do céu a salvação se não pregar o evangelho. Todo esse trato que está acontecendo com a igreja, que todo mundo está procurando, está com dúvida, né? Inclusive servo de Deus não está entendendo isso. Eu venho lhe dizer, amada igreja, que tudo isso que está acontecendo é porque o povo de Deus está sendo ensinado. Aleluia. Deus não quer machucar o ímpio. Ele tem muito a falar com as nações. Ele tem muito a que dizer, mas o conserto virá através do evangelho. Aleluia. É o evangelho que vem a graça salvífica. E hoje, a ministração do Espírito Santo, ele tem que brotar nos corações. O altar nosso é o nosso coração. Nós temos que estar incomodados em pregar o evangelho, porque nós é que somos luz. As trevas, ela precisa de luz. Glória a Deus. Olhe bem na sua vida. Examine sua vida nesses momentos. Se você lembra o dia que o Senhor tirou daquele momento e que o pecado dominava a sua natureza. Qual é a nossa vitória? Domínio sobre coerência sobre aquilo que Deus não quer para as nossas vidas. Assim, individual, a ação da graça do Espírito Santo nos incomoda a sermos igreja, estarmos juntos. Ele desejaria 40 anos ou foi a própria indecisão e a desobediência do homem que fez isso? Assim está continuando a igreja, sem entender. Então eu venho fazer um apelo a não só a igreja de Portão, mas a todos os irmãos na oportunidade de estar ouvindo essa pregação, né? Que tomemos consciência de que tudo que está acontecendo, a praga que os egípcios receberam, foi porque Deus queria tirar o povo. Ele tem um propósito com o povo. Deus quer que nós sejamos a igreja do Filho dele. Ele participou o tempo inteiro do Filho sendo crucificado. Onde estava Deus? Também nesse momento. Aleluia. Porque tem muita gente que está sofrendo com essa crise e está dizendo, onde está Deus? Ele estava no momento, da mesma forma que ele está contemplando as pragas que estão aí. E você, igreja, está fazendo o quê? O que é que nós estamos fazendo? Podemos fazer, dentro das nossas possibilidades, o mínimo de demonstração de amor. Se não há o fruto do amor, se não há milagrosa entre nós como igreja, porque esta que foi separada por divulgar e sermos pescadores de alma, o povo não vai entender. Um compromisso muito grande para saber o que é que nós vamos estar falando nas redes sociais. É como eu digo sempre, estamos no mar aberto, no oceano aberto, em que muitas pessoas vão estar ouvindo. Então aproveito agora para profetizar sobre sua vida, que esse Êxodo não vai ser 40 anos. Esse Êxodo depende de você e sua casa estar diante de Deus, confiando na vontade de Deus, não de homens, nem de tecnologia, nem da ciência, nem de nada. Todos eles dependem de Deus. É Deus que vai mudar a sua vida e minha vida. E eu profetizo agora em nome de Jesus. E depressa, como diz aqui, quando Deus disse, o Senhor disse a Moisés, tendo obstinado a ser com apostasia. Então precisamos ter cuidado também que essa apostasia, nesse êxodo nosso, não venha nos contaminar. Porque tem muitas pessoas que eu estou vendo que não estão participando dos cultos da igreja, achando que vão ser abençoados, porque agora estão juntinhos em família, ouvindo cultos de outras igrejas, que também é importante. A palavra não é o maná do seu êxodo. O maná do seu êxodo está onde você está congregando, onde você está investindo, onde você está plantando, onde você está colocando sua fé. É aí. E a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Não é o seu êxodo e o que você tem que fazer como igreja, porque a culpa é toda da igreja. Deus está falando para a igreja. Foi assim, quando ele o povo do Egito, as pragas não foram para a igreja.
Amém? Aleluia. Um beijo no coração de vocês. Amém. Te amamos, minha pastora. Também. Muita Aleluia. saudade. Muita saudade. Gente, aqui a gente encerra mais um culto evangelístico. Que Deus abençoe cada um de nós. E temos uma semana maravilhosa. Amém? Amo muito vocês.